E aí... Ô, Karen, só o seu microfone que não está habilitado. Saúde aí, viu? Tá vendo? Mas comprovada aí a necessidade de fazer online, ó. Quando ninguém estava conectado, eu dei um espirro também, mas é de rinite, né? Mas de qualquer forma, certeza que todo mundo ia pensar, tá vendo? Que bom que foi online. O cara acabou de chegar deitado. Quem mandou? Bom, pessoal, oficialmente bom dia. Não sei, Karen, você tá conseguindo ouvir? Agora eu tô. Oh, Dona Karen e Donas Bênçãos poderia habilitar o vídeo também, né? Como é que foi isso? Como é que foi isso? Você tava com o vídeo habilitado aí, ó. Aí, a Karen, ao habilitar o vídeo, desabilitou o microfone. Olha que beleza. Um ou outro. Karen, seu microfone tá mudo. Nem parece que mandou nada. Meu Deus. Aí, Karen, pronto. Não mexe mais em nada. Deixa assim, deixa assim. Quando você não tá em casa, não tem isso todo dia. Bom, as bênçãos aí devem estar tudo de pijama, né? Não quer aparecer no vídeo e tal. Quer abrir, abre. Não, abre aí então, vamos mostrar pra ele. Vai lá e abre. Abre você então. Pra você, a janela da internet. Por favor. Aê, que beleza. Yeah. Tudo bem? Você quer ver meu rosto bonito? Tá com saudade de mim? Essa parte eu não entendi o que você disse, né? Bom, pessoal, oficialmente, bom dia a todos. Finalmente aí conseguimos estabelecer a conexão. Só para alguns avisos rápidos, né? Essa aula está sendo gravada, depois vou montar um vídeo e disponibilizar e guardar aí também para os anais da história da igreja, né? E também para quem quiser consultar depois. Um outro aviso que, na verdade, vai gerar uma certa inconveniência é de que, pelo Zoom gratuito, nós temos direito a reuniões de 40 minutos. Então, como já se passaram quase 30 minutos desde do início da reunião, provavelmente nós seremos desconectados e precisaremos reconectar. Então, enviarei um novo link assim que essa reunião for encerrada. Bom, vamos iniciar, então, né? Infelizmente não podemos estar pessoalmente no dia de hoje, né, Dia do Senhor, mas é com alegria, né, que celebramos o domingo, ressurreição de Cristo, e nos voltamos ao nosso Deus, e com alegria que eu gostaria que a gente desfrutasse desse momento aqui de escola dominical, né? Bom, acho que começando o período aí devocional, né, seguindo a liturgia que a Andressa enviou aí no grupo, antes de fazer as duas orações voluntárias, só gostaria de pedir a quem for orar, né, que se lembre dos pedidos aí pela situação do mundo, né, e da igreja, né, que Deus a seu tempo nos dê livramento e durante esse período nos dê a providência, né, especialmente para aqueles que precisam do trabalho, são autônomos, são diaristas, enfim, precisam efetivamente do trabalho como fonte de renda, né? Louvado seja Deus pelos assalariados, né, que têm a sua renda garantida, podem trabalhar de casa, louvo a Deus por estar incluído nesse grupo, né, mas que Deus sustente, né, as pessoas nesse período de calamidade. Bom, meu pedido para hoje é esse. Não sei se alguém tem mais algum pedido de oração. Não? Então, beleza. Então, vamos fazer duas orações voluntárias. Diga aí, cara. Eu tenho agradecimento que essa semana eu peguei uma gripe. Eu tava morrendo de medo de ser o corona. Mas, graças a Deus, eu melhorei bem rápido. Então, agora eu só tô com coriza e um pouco de dor na garganta.
É um agradecimento. Maravilha. Então, vamos ter 2 orações voluntárias, então. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por nos proporcionar, Senhor, um meio de nos conectarmos, ó Pai, para poder juntos ter mais uma vez a aula, Pai, e ouvir, Senhor, mais da sua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor cuide de nós, ó Deus, nesse momento de tensão no mundo, ó Pai, para que logo mais possamos estar todos fisicamente na igreja, ó Pai, e que amém. possamos juntos adorar e engrandecer o Teu nome. Desde já agradeço, ó Pai, por ter nos livrado e continuar cuidando de nós. Peço que nos abençoe nessa semana e que sua vontade seja sempre feita nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, em tua presença, queremos te agradecer pelo fato do Senhor ser nosso Deus, pelo fato do Senhor não se limitar às dependências do templo, pelo fato do Senhor habitar em nosso coração, ó Deus. Muito obrigado por esse dia que temos a oportunidade de te servir, temos a oportunidade, ó Pai, de estar em comunhão, ainda que de forma virtual, mas estamos juntos e dispostos e dedicados a meditar na tua palavra e sermos edificados por ela. Senhor, pedimos que a tua mão seja com os teus filhos, ó Pai, seja com o teu povo, que o Senhor entre com providência, inclusive, Senhor Deus, para aqueles teus filhos que ainda não o receberam como Senhor, mas já foram escolhidos por Ti antes da fundação do mundo. Que o Senhor os desperte, ó Pai, para a fé no Senhor, que esse momento de calamidade possa levá-los, ó Pai, a reconhecer o Senhorio. E em nome de Cristo, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe a vida da nossa igreja, a vida dos nossos irmãos e dos nossos irmãos que têm o seu próprio negócio, que trabalham como autônomos, que precisam, Senhor Deus, da renda. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, que entra com a tua providência, que nos ajude a estar atentos a esses casos e a termos sempre com o que ajudar, ó Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecemos e te amamos. Amém, Senhor. Bom, agora partindo por um breve momento devocional, peço aí a nossa irmã Beatriz que conduz esse momento. Não pode deixar lá. Então, eu vou ler para vocês o capítulo 4 do livro de Efésios, não inteiro, dos versículos 11 a 16. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para os outros, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo vem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, eu escolhi esse texto porque ele fala que cada um de nós foi escolhido para desempenhar uma função. Que a gente vem falando isso, que o que a Andressa já falou nos domingos, cada um desempenhando o seu dom. E domingo passado, quando a gente estava em aula, o Júlio pediu para a gente para refletir durante a semana como aumentarmos a nossa prática efetiva nas atividades da igreja. E a gente tem falado muito disso, então eu li esse texto e eu vi que cada um era dividido em sua função e que o fato de estarem divididos nas suas funções e trabalharem para a obra de Deus levava a um crescimento espiritual que os deixava cada vez mais firmes na fé e que esse fato não os deixava convencidos ou facilmente levados a crer em outras
doutrinas ou serem desviados por simples falas humanas. E dessa forma, isso fazia com que eles crescessem cada vez mais em amor e no que era amor e no que era verdadeiro. Então, eu comecei a refletir e acredito que o primeiro passo para que a nossa prática seja cada vez mais efetiva na igreja e de forma boa, o primeiro passo deve ser feito na edificação de nós mesmos, para que possamos fazer isso em verdade e em amor, para que isso não seja contado de forma vã, que essas atitudes sejam feitas e deem frutos. Então, dessa forma, temos que ter em mente que honrar a Deus acima de todas as coisas seja o passo principal para que seja realmente efetivo a nossa participação. Então, além disso, a gente deveria refletir, que nem o que a Beth falou semana passada, que a gente como pedra viva para a edificação de Cristo. Então, devemos ter em mente o serviço na obra do Senhor, como sendo sempre para o Senhor, para que possamos também ser, de fato, pedras vivas e sacerdócio santo. É isso. Amém, amém. Acho que tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente viu na semana passada. Acho que vem bem ao encontro do propósito que nós tivemos ao receber a mensagem do Senhor por meio da Beth na escola dominical, né, na semana passada, e também pelo desafio proposto na aula passada, né, de pensar em como, de forma prática, desenvolver o nosso trabalho, o nosso envolvimento na igreja local. E acho que é justamente isso, né? Começar pela nossa edificação na palavra, né? Pela nossa visão de propósito com aquilo que a gente faz na igreja, né? Reconhecer que não é uma mera atribuição, um mero trabalho, uma mera tarefa, mas que é algo para edificação da glória do Senhor. Eu acho que a gente começar por isso é essencial. Muito bom, muito bom. Bom, indo sem mais delongas para a aula de hoje, eu gostaria que abríssemos aí as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23, a partir do versículo 33. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Olha. Ficou bem em cima da seleção do texto bíblico aqui. Eu consigo ver. Não, aguenta aí, depois eu compartilho. Vamos então fazer a leitura de Levítico. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Sei que fugiu a minha tela aqui, peraí. Aqui. Então vamos lá, Levítico 23, do 33 ao 44. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis.
7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além dos vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Por que da gente estudar sobre a festa dos tabernáculos, né? E por que justamente essa festa? A aula passada nós falamos sobre a construção do templo, né? Falamos dos detalhes da construção, dos detalhes das câmaras, né? do templo, que elas se assimilavam ao tabernáculo, só que as medidas eram bem maiores, né? E nós vimos no final do texto lá de 1 Reis, de que Salomão celebrou a festa dos tabernáculos, né, como consagração ao Senhor após a construção do templo, né? Estava no período de celebração da festa dos tabernáculos, e foi a primeira vez após a construção do templo em que a festa foi celebrada. E nós vimos que, poxa, na celebração, na consagração do templo ao Senhor, a quantidade de ofertas foi absurdamente alta, né? Foi bem superior àquilo que Deus traz como a receita ali, os ingredientes para a festa dos tabernáculos, né? Em Deuteronômio, em Números, nós vamos ver a quantidade de novilhos, de bodes, dos demais sacrifícios que eram oferecidos nessa festa. Só que o que eu queria chamar a atenção era de pensar um pouco no sentido dessas festas, né? Na sala dos adultos, nós chegamos a estudar sobre cada uma das festas do povo de Israel, né? São 7, né? E a festa dos tabernáculos foi uma das festas que nós estudamos, né? Eu achei muito interessante estudar sobre as festas para ver como elas apontam para Jesus, né? Até fazendo o estudo, um apanhado daquilo que eu já havia estudado para a Sala dos Gideões, para falar aqui na aula de hoje, né? Eu fui buscar alguns vídeos, até para poder compartilhar aqui com vocês, e um deles é de um judeu, né, falando de forma crítica contra os cristãos, né, que eles falam, olha, os cristãos dizem que não é mais necessário comemorar essa festa, mas veja, no livro de Zacarias fala que a celebração será feita inclusive com o Messias, é um estatuto perpétuo, então esse negócio não tem que acabar. E aí às vezes a gente fica, poxa, mas será que não é um estatuto perpétuo mesmo? Será que perpétuo é perpétuo, até o fim, né? Só que tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, e a gente tem que sempre lembrar disso, aponta para a vinda do Messias, né? Aponta para o cumprimento da grande promessa do Senhor, que é o seu descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos no Novo Testamento esse descendente surgindo, né? Nós vemos o Filho de Deus
surgindo e esmagando a cabeça da serpente, né, cumprindo a vontade de Deus, né, dando a sua vida e ressuscitando, né, confirmando assim a aceitação do Senhor e o apontamento de Cristo, de Jesus Cristo como o Messias do Senhor, né? E então nós vemos no Novo Testamento o cumprimento de todas as promessas do Antigo, né? E as festas, né, são leis cerimoniais. Se a gente for ver também Paulo, ele falando sobre as festas, ele fala, olha, não deve haver discórdia na igreja entre vocês por conta de sábados, por conta de festas, por conta de comida, por conta de nada disso, né? Cristo é tudo em todos. Então, em Cristo há o cumprimento da promessa, né? Em Cristo, aquela sombra que as festas apontavam, em Cristo nós vemos elas sendo concretizadas. E alguns detalhes da festa dos tabernáculos, que só fazendo a leitura do texto bíblico, a gente não tem esse insight, mas fazendo um estudo mais aprofundado, a gente vê de que em cada uma dessas festas, no texto bíblico traz aquilo que é requerido pelo Senhor. Mas imagina, para organizar a realização dessa festa, requeria uma série de outras coisas, né? Deveria ter uma organização, um ritual, enfim, e os judeus fizeram isso, né? Eles acrescentaram alguns rituais a essas festas, né? Que ao longo dos anos foi fazendo parte da tradição judaica na celebração dessas festas, algo que vai além dos ditos da palavra do Senhor, dessa quantidade de novilhos, da quantidade de dias, dos dias que devem ser de descanso, né? Então nós vemos que no primeiro e no último dia de festa era um dia de descanso, né? Era um descanso sabático aqui, né? Era de culto ao Senhor, né? E nos demais dias era festa mesmo, né? E quando... Opa, pera lá. Acabei de receber um aviso aqui. Bom, acho que essa primeira vez vão dar uma colher de chá e vão deixar a gente estender aqui o período de reunião. Bom, vamos avançar até quando der. Se for interrompido, eu envio um novo link. Quando a gente vê, mesmo a celebração da Páscoa, a celebração da festa dos tabernáculos, tem alguns ritos que foram acrescentados pelos judeus, né, e eu utilizei esse livro aqui, ó, para preparação da aula. Encontrei Jesus em uma festa de Israel, né, do John Sittema. Livro muito bacana, bem instrutivo, que ele vai indicando esses rituais que foram acrescentados ao longo do período, né? E na festa dos tabernáculos haviam duas cerimônias, né, que eram realizadas no último dia, que era chamado o grande dia, né? Até se a gente for ver nos tempos de Cristo, Cristo durante seu ministério ele também celebrou também estava entre o povo na celebração dessa festa, né? Se a gente for ver lá em João 7:37, estava ocorrendo a festa dos tabernáculos, né? E inclusive no texto bíblico, no texto de João, fala que naquela situação era o grande dia da festa, né? E o que acontecia efetivamente nesse grande dia de festa, no grande dia da festa, né? Certamente eu vou errar na pronúncia, mas é Nishuk Hamaim, né? A coleta da água, né? Então, no que consistia isso? Um sacerdote, né, ele, com trajes próprios e imponentes, ele carregava uma jarra de ouro e percorria pelas ruas de Jerusalém até o tanque de Siloé para retirar a água, né? E nesse percurso era seguido por flautistas litúrgicos, centenas de adoradores, enfim, era um ritual da festa, né, que era seguido por celebração, né? Era reverente, mas havia grande celebração também. Então ele ia lá, retirava aquela jarra de água e retornava para o templo
né, entrando no templo pela porta das águas. Essa porta das águas, ela é citada algumas vezes no Novo Testamento, né, e mesmo na construção, no Antigo Testamento, em algumas situações, é citada também a porta das águas do templo, né. Então o sacerdote entrava por ela, e no que ele entrava, as trombetas de chifre de carneiro, né, o shofar, né, que o toque do shofar, ele representava a presença do Senhor, anunciava a presença do Senhor, né? E enquanto o sacerdote entrava pela porta das águas, tocavam-se ali, os levitas tocavam ali o shofar, né? E o sacerdote atravessava o pátio, se colocava ao lado do grande altar, onde ele derramava a água em uma grande bacia ali, né? Tem dois textos que o John Sittema ele aponta para a questão específica dessa festa, né, e do que representava esse derramar de águas, que eu gostaria que alguém lesse. O primeiro deles é Isaías 12, 3, e o segundo texto é de João 7, 37 e 38. Agradeço quem puder ler. Texto de Isaías 12, 3 e uma outra pessoa de João 7, 37 e 38. Isaías o quê? Isaías 12, 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Perfeito. E aí João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. É esse, né? É isso aí. Levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só que interessante, né? O texto do Novo Testamento, antes de estudar sobre a festa dos tabernáculos, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do último dia, nunca tinha parado para pensar na fala de Jesus em conexão com a festa, né? Para mim, poxa, Jesus falou aquilo, é uma verdade absoluta, efetivamente nós cremos nisso, mas quando a gente para pensar que no último dia da festa, né, ocorria esse ritual, né, do sacerdote levar aquela jarra de água e derramar ali diante diante do altar, né, e Jesus fala isso, né, eu sou a água viva, né, tem um significado muito maior, né, então, e também aponta para o cumprimento daquela festa, né, que apontava para a vinda de um Messias que é a fonte de água viva, né, que é a fonte da nossa salvação, né, que ele sim nos lava e nos purifica de todo o pecado, né. Então, em Cristo, ele substituiu tudo isso, né, ele substituiu os novilhos, né, e um dos motivos pelos quais nós não celebramos mais essa festa é que dentre os requerimentos do Senhor, em cada dia haveria uma quantidade enorme de animais que eram sacrificados, né, como oferta ao Senhor, como oferta pelo pecado, né, e em Cristo, ele, sendo o sacrifício perfeito, não se faz mais necessário sacrifício algum, né, então, por isso que nós não celebramos mais essas festas, nós não seguimos mais a lei cerimonial de Israel, por isso, porque em Cristo elas já foram plenamente satisfeitas, né, e nele nós temos plena liberdade e aceitação da parte do Senhor. Nele nós temos o perdão do nosso pecado, e se confessarmos o nosso pecado, nós temos acesso agora direto ao Pai, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, até porque eu desconhecia esse ritual da festa dos tabernáculos, né? Mas Jesus, ele separa, ele fala no momento bem propício, né? E um outro ritual também que acontece é o acendimento das luzes, né? Então, na noite,
desse último dia, né, concluía ali a semana das festividades, haviam candelabros enormes, de 25 metros de altura, que eram acesos, né? Então as tochas eram acesas por jovens que subiam nesses candelabros, né, com algumas escadas, obviamente, enquanto a multidão observava em pleno silêncio. E aí a gente vê também no texto, seguindo o texto de João, né, e o capítulo 8, né, que ainda estava ocorrendo ali aquele período de festa dos tabernáculos. Nós vimos o versículo anterior, João 7, agora nós vamos ver João 8:12. Alguém pode ler, por favor? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Outra fala impressionante de Cristo que vai bem com o tema ali da festa, né? Imagina as pessoas observando aquele silêncio reverente, aqueles jovens acendendo aqueles candelabros, né? E Jesus fala: eu sou a luz do mundo, né? É muito interessante a gente parar para pensar nesses detalhes que a palavra de Deus nos traz, né? E investigando um pouco melhor, né, o período, o contexto que aquilo ocorreu, a gente aprende essas coisas, né? E bom, acabei de receber um aviso que a colher de chá acabou. Temos menos de 1 minuto. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou encerrar essa reunião e gerar um outro link. Envio no WhatsApp aí para todo mundo conectar, beleza? Falou, até mais. O Will tá comigo, né? O sono dele, O que ela disse? o sono do Natan, coitado. Bom, pessoal, beleza, voltando. Acho que duas coisas que eu gostaria de curiosidade, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês eram essas, né, porque fazendo a leitura do texto de João, um texto bastante conhecido, né, Jesus falando que a água viva e que é a luz do mundo, são textos bastante conhecidos, mas eu confesso que eu desconheci o contexto, né, e parando para pensar no contexto, né, da fala de Jesus linkada com o momento da festa, eu achei fantástico isso, né, sabendo que ocorria esse ritual no decorrer das festas, eu achei demais, né, e a gente vê que Jesus, ele foi perfeito, né, na sua fala, no seu jeito, no momento que ele usava para falar o que falou, né, então a gente vê a aplicação perfeita daquilo que ele disse, né, havia um porquê, né, dele falar, não apenas pelo que ele era, mas Jesus usou o momento para que ficasse mais claro para aquelas pessoas, né, o que representava aquela festa. Então, falando, tá vendo isso aí? Sou eu. Esse cara sou eu. Né, e eu achei muito bacana isso. Né, e louvado seja Deus que nós não celebramos mais essa festa, né, porque nela Cristo já satisfez de forma completa. Né, e eu separei um vídeo para compartilhar com vocês de como os judeus celebram isso hoje em dia. Né, eu também fiquei curioso para ver, falo, poxa, mas como que será que é esse negócio? Né, eles montam tenda mesmo? Porque a festa, a primeira vez que ela foi celebrada foi no deserto. Né, e depois na construção do templo, mas como é que será que era? Porque ela representava duas coisas, né, a sustentação dada por Deus durante a peregrinação no deserto, né, e também a bênção, a gratidão do povo por essa sustentação, pela colheita. Né, na colheita dos primeiros frutos é que a festa iniciava-se a celebração. Né, e aí a minha dúvida, poxa, como que na prática, hoje em dia, eles celebram isso? Né, e aí eu achei um vídeo de uma explicação que é dada em Lego, mas o cara fala inglês, mas fala muito rápido, né? Eu tive que assistir algumas vezes para entender. Depois eu mando o link, mas acho que não é o momento da gente assistir agora. Mas é bem engraçado, é bem legal. Depois eu compartilho com vocês. Mas tem uma outra, que é uma reportagem feita por uma universidade aqui do Brasil,
né? É bem breve, né? Mas ela mostra como que eles celebram isso na prática hoje em dia, né? Então eu vou compartilhar a minha tela e passar esse vídeo. Ele é rápido, tem aproximadamente 5 minutos. Então tá aí que eu já compartilho com vocês. Estão vendo aí? Então esse aqui, ó. Cabanas montadas em varandas nos prédios, nas ruas, em restaurantes, ao ar livre, são sinais de que estamos em Sukkot, a festa das cabanas, que começa no dia 18 de setembro e termina no dia 25 do mesmo mês. Em Israel é comum ver cabanas montadas em todo lugar, representando a proteção divina. As cabanas relembram o período em que o povo judeu foi expulso do Egito e ficou vagando durante 40 anos no deserto, vivendo em cabanas e tendas muito frágeis. Por isso que no mundo todo os judeus também fazem suas cabanas nessa época. E é muito fácil montá-las. Aqui no Monte Sinai está sendo erguida uma que vai medir cerca de 150 metros quadrados. É muito simples. Basta madeiras, pregos e folhagens como essa para cobrir o teto. Seguindo o costume dessa data, durante os 7 dias do feriado, as pessoas devem fazer debaixo da sucá as atividades diárias, como refeições, passar o tempo, rezar e até dormir, se possível. Em Israel, existe um serviço de Sukkot móvel, levando-as na bicicleta por várias regiões do país. Nessa festa, a gente dorme numa cabana, a gente está acostumado a dormir, sei lá, numa casa que tem teto, que tem ar-condicionado, que tem tudo. E a gente vai e dorme, come numa cabaninha, sabe? Então, a gente meio que mostra o quanto a nossa confiança em Deus de que nada vai acontecer de ruim é bonito. Você também realmente larga todos os seus bens materiais para deixar isso tudo na mão de Deus e realmente comer na sucá, comer com Ele, com Deus na sucá. Em Sukkot também se faz uma reza especial com 4 espécies, o lulav, a aravá, o etrog e a adassim, que juntas simbolizam a harmonia e a unidade do povo de Israel. O objetivo dos 4, a gente tem que juntar eles todos, fazer a brachá e movimentar. Por que a gente faz isso junto? Representa o povo de Israel, tem que ser uma unidade só. Não importa se a pessoa não vem para a sinagoga ou não cumpre as mitzvot, todo mundo tem que estar junto, que é assim que a gente vai estar mais forte e vai ter a unidade do povo de Israel. Depois desse momento bem solene, temível de Rosh Hashanah e Yom Kippur, logo depois, 5 dias depois, já vem esse momento da sucá. E tudo que você pensou, que você prometeu em Rosh Hashanah e Yom Kippur, agora você está botando na prática na sucá, em Sukkot. Quem quiser ir a uma sucá entre os dias 18 a 25 de setembro, haverá Sukkot em vários lugares no Rio de Janeiro, como as sinagogas do Beit Lubavitch. Bom, aí eles vão falar dos lugares que eram celebrados naquele período, naquele ano, né, no Rio de Janeiro. Né, mas o que eu achei engraçado é a jornalista, a repórter, falando no começo de que a festa celebrava quando os judeus foram expulsos do Egito. Expulsos, estavam doidos para sair de lá, né? Precisou 10 pragas da parte de Deus para eles serem libertos, e eles foram expulsos, né? Mas tudo bem. Eu fiquei curiosa, quem celebra uma expulsão? Exatamente. Bom, tem alguns alunos que, quando são expulsos da escola, né, agradecem. Mas não são, geralmente não são bons alunos. Então a gente vê de que eles ainda celebram a festa, mas eu vejo mais como um rito, né? E você vê até pelas pessoas que falam, tudo bem que não representam a liderança dos judeus, né? Mas teve uma estudante que falou, a gente está acostumada a dormir em casa com ar-condicionado, a gente vai dormir numa cabaninha, né? E tal, a gente mostra que é bonito, né? Depende de Deus, tal. Poxa, é um significado um pouco além do que isso, né? A alegria é maior que essa. Mas, enfim, acho que o ponto nós não celebramos porque em Cristo
essa festa, o que ela apontava, ela foi satisfeita, plenamente satisfeita em Cristo, né? E louvado seja Deus por isso, né? De que é uma ordenança que nós não mais precisamos cumprir, porque o nosso substituto, né, ele já cumpriu de forma perfeita, né? Nós não precisamos mais sacrificar animais, né? Mas o Filho de Deus se fez carne e se sacrificou em nosso lugar e ressuscitou, né? Então, o ponto-chave é a ressurreição de Cristo, né? Que aponta para a aceitação daquela oferta perfeita da parte de Deus o Pai, né? E, bom, acho que em termos do que eu gostaria de trazer para vocês hoje, era mais isso. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, curiosidade que queira compartilhar. Nopes? Não, beleza. Bom, pessoal, acho que a Beatriz falou um pouco sobre o desafio, né, que eu propus na aula passada. Natan, fica o desafio para você também, né, da gente pensar de forma prática, aproveitar até esse período que, infelizmente, a gente não vai poder congregar e se encontrar pessoalmente, né, mas para a gente pensar de como a gente pode se envolver mais e melhor, né, com a igreja local, né, com os trabalhos da igreja local. Lembrando, lógico, de que quando eu falo de envolvimento com a igreja local, não estou falando simplesmente que servir a Deus é fazer trabalho na igreja, de forma alguma, né? Tudo aquilo que fazemos glorifica ao Senhor, deve glorificar ao Senhor, né? Mas, de forma prática, a nossa igreja, ela carece de mão de obra, né? De gente que queira trabalhar, que trabalhe com alegria, que queira fazer o melhor para Deus. Isso a igreja carece. Mas não apenas pela igreja carecer de mão de obra, porque afinal de contas, se a gente não quiser trabalhar, Deus vai levantar quem Ele quiser, Deus vai fazer as pedras trabalharem para Ele, né? Mas não apenas por isso, mas pela nossa necessidade de servir ao Senhor, né? Nós não fomos chamados a Deus por um acaso, né? Nós não fomos chamados a Deus para simplesmente para viver a nossa vida e da forma que a gente quer, e para a glória e desfrutar da eternidade com o Senhor, mas não, nós temos um propósito hoje, né? E nós vemos até na celebração da festa dos tabernáculos, no texto que nós lemos em Levítico, que fala que além das ofertas queimadas, o povo ofereceria os seus dons ao Senhor, né? E os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, né? Aquilo que o próprio Deus nos deu, nós devemos usar para a glória dele, né? E seja no trabalho que for, né? Seja louvor, seja auxílio na junta, seja auxílio na organização de eventos, seja auxílio em lembrar das datas comemorativas, de ter ideias e propor para superintendente, de ajudar na zeladoria, o que quer que seja, né? Mas que sejam coisas que cada um de nós possamos parar, pensar, meditar, buscar em Deus, né? Ter um envolvimento que o agrada, né? Afinal de contas, o nosso trabalho, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, é para a glória de Deus e não para agradar homens, mas que seja para agradar ao Senhor, e que a gente possa buscar identificar o nosso dom e aplicá-lo, né? na obra do Senhor, né? Saber algo que a Beatriz falou, né? Quando a gente se envolve de maneira alegre, quando a gente se envolve efetivamente visando glorificar a Deus, isso faz bem para todo mundo. Faz bem para a igreja que vê o povo trabalhando com afinco, com alegria, faz bem para nós mesmos quando nós aplicamos o nosso dom no trabalho do Senhor e vemos o fruto do nosso trabalho, né? Quando nós ensaiamos um louvor e o louvor sai legal demais, como saiu no último domingo que a gente cantou, né? No ensaio e na apresentação, na hora do louvor com a igreja, ficou muito bom e é muito satisfatório, né, ver isso, né? Que a gente possa pensar nisso, né? Cada um de per si, cada um tem o seu dom, cada um tem
a sua preferência de trabalho, mas que todos nós possamos nos envolver mais, né, possamos nos desenvolver para a honra e glória do Senhor. E até um motivo especial de oração pelos outros jovens, né? Poxa, no nosso grupo aí da Amados tem tantos jovens, né? Samuel, Gui, Mateus, o Daniel, tem tantos que poderiam até participar aqui online com a gente, mas que não participaram, né? Mas que a gente possa orar, e até, se for o caso, passando, obviamente, esse período de isolamento, né? Mas pensar em organizar uma visita, alguma coisa para trazê-los, né? Para relembrá-los, né, aquilo que eles já sabem, aquilo que eles conheceram enquanto estavam participando aí da escola dominical, né, mas que sejamos boca de Deus aí em alertá-los, né, em voltarmos a apresentar a palavra do Senhor para eles. Beleza? Bom, vamos fazer uma oração então para encerrar. Vou pedir para o Nathan que nos dirija a Deus uma oração, e aí em seguida a gente encerra a aula de hoje. Aí assim que eu conseguir finalizar a gravação e a organização do vídeo, eu compartilho com vocês. Beleza? Então oremos. Senhor meu Deus, Pai, primeiramente agradecer novamente por esse momento, Pai. Apesar de não podermos estar reunidos em um espaço físico, Deus, mas que nós temos a condição de estar em comunhão dessa forma, Pai. Obrigado porque nós temos esse privilégio, Pai, essa condição, e por estarmos, Pai, dispostos a estar aqui, apesar das circunstâncias, Deus. Pai, que esse momento que nós passamos mundialmente, Senhor, que ele possa ser breve, Pai. Claro que o Senhor faça a Tua vontade acima de tudo, mas que, Deus, nós consigamos passar por isso o mais rápido possível. Amém. Que, Deus, a Tua graça não seja esquecida por nós, e que nós possamos ter ciência de que o Senhor é nosso conforto, Pai, é nosso sustento, e que mesmo nas dificuldades o Senhor está conosco, e que nós sempre lembremos disso, Pai. Tenhamos ciência de que o Senhor está aqui, presente, Pai, com cada um de nós, cuidando de nós, de cada um de uma forma diferente, mas que o Senhor está conosco, Pai. Que não esquecemos disso e não percamos a esperança de uma vida melhor, Pai, depois dessa pandemia, Senhor. É isso que eu te peço, meu Deus. Amém. Amém. Então, é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Bom domingo aí para vocês. Amém. Bom domingo também. Falou. Tchau, tchau.